Sejam muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês aqui. Nessa noite, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens chamada Generosamente. Nós vamos falar aqui durante o dia de hoje, essa noite, nas próximas semanas do mês de junho, sobre esse tema generosidade. E falar sobre dinheiro nunca é uma tarefa fácil. Dinheiro é um assunto delicado, especialmente na nossa cultura, na nossa realidade brasileira, onde nós vemos tantas pessoas, tanta gente, tantas igrejas lidando de maneira errada com essa questão financeira. Isso aumenta nosso desafio e nossa responsabilidade com relação a esse assunto. Agora, apesar de um assunto delicado, um assunto difícil, é um assunto muito importante. É um assunto urgente. É um assunto recorrente na palavra de Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia fala muito, muito mesmo, sobre o tema dinheiro. E você já parou para se perguntar por que Deus fala tanto sobre dinheiro? Certamente não é porque Deus precisa do teu dinheiro. Deus definitivamente não precisa do teu dinheiro, do nosso dinheiro. Então por que Ele fala tanto sobre dinheiro? Porque o dinheiro é extremamente perigoso. O dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ele tem esse alto poder de nos controlar, de nos aprisionar, de nos escravizar, de nos dominar. O dinheiro tem alto poder de idolatria. E o dinheiro pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Foi por isso que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois amará a um e odiará o outro, servirá a um e desprezará o outro. E Ele diz, a aplicação dele é: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. E sabe, a Bíblia traz como resposta à idolatria do dinheiro, à escravidão, ao domínio, ao vício do dinheiro, um segredo. Sabe qual é o segredo da Bíblia para lidar com a questão financeira? A generosidade. A generosidade é o antídoto contra a ganância e a avareza. Portanto, nós vamos trazer essa série sobre generosidade. E eu gostaria de iniciar levantando uma pergunta para você. Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? A maioria daqui provavelmente está pensando assim: sim, eu sou generoso. Mas a verdade é que nos falta um critério claro para nós definirmos e compararmos se de fato somos ou não somos generosos. E através dessa série nós vamos apresentar a vida de homens e mulheres de Deus extremamente generosos, para que no final nós possamos fazer uma autoavaliação e ver se de fato temos um coração generoso, uma mente generosa, e através dele sermos inspirados e encorajados a sermos mais generosos. O primeiro tema que eu gostaria de trazer hoje é esse: seja uma bênção. Seja uma bênção, é o nosso primeiro tema da série, e eu quero te convidar a olhar para esse texto que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 2 a 3, e Gênesis é um livro muito fácil de se encontrar, o primeiro livro da Bíblia, e ali nós vamos ver o chamado de um homem chamado Abrão. O versículo 2 diz o seguinte: Abrão, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse texto, ele mostra para nós o exato momento em que Deus inicia um grande projeto. Deus está aqui iniciando uma grande missão. O nosso Deus é um Deus que está em missão. E por que nosso Deus está em missão? Já parou para pensar nisso? Porque em Gênesis capítulo 3 há uma história a respeito do ser humano.
nosso representante, Adão e Eva, que optaram pela ruptura com Deus, optaram por se distanciar de Deus, optaram por controlar e escolher o que era melhor para a sua própria vida, e assim escolheram o pecado e foram capturados pelo pecado, sofreram as consequências do pecado e estão agora condenados à morte. Então, esse é o exato momento em que Deus toma a iniciativa de resgatar a humanidade. E para iniciar essa missão, Deus chama um homem e ele diz: Abraão, eu vou construir um povo, e esse povo vai ser usado para apresentar ao mundo quem eu sou. Esse povo vai declarar ao mundo o meu caráter, vai declarar ao mundo a minha glória. Esse povo será um espelho de quem eu sou, e através desse povo eu vou abençoar todas as famílias da terra. E de fato é o que acontece, porque o povo de Israel vai anunciar a outros povos a glória de Deus, sendo seu representante na terra. E logo depois da descendência de Abraão virá aquele que é o Messias, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que hoje tem abençoado todas as nossas famílias e tem abençoado famílias ao redor de toda a terra. E essa grande missão de Deus, esse Deus que ainda hoje está em missão, ele começa essa missão chamando um homem, Abrão. E Deus diz para esse homem: Abrão, eu vou te abençoar. Mas ele diz, a versão antiga do versículo 2 dizia assim: sê tu uma bênção. Abrão, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. O chamado de Abraão é o nosso chamado para participar dessa missão, sendo uma bênção nas mãos de Deus. E a grande pergunta que nós levantamos aqui é: como nós podemos ser uma bênção? Como eu posso ser, como você pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Abraão vai nos mostrar 5 maneiras através da qual nós podemos ser bênção, se tornar bênção. A primeira delas é: não deixe que as riquezas atrapalhem a sua vida com Deus. Não deixe que a riqueza atrapalhe a sua vida com Deus. Gênesis 12:1 começa dizendo: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus pede para que Abraão deixe a sua família, deixe a sua casa, deixe seus amigos e vá a uma terra que ele vai mostrar. E veja que a resposta de Abraão, imediata, nos versículos 4 e 5 foi: então Abraão partiu, exatamente como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou então sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e veja, tomou todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. A essa altura do campeonato é muito provável que Abraão já era um homem muito rico. Abraão, ele tinha trabalhado, Abraão tinha suado, Abraão tinha se desdobrado para construir o seu patrimônio e a tão desejada e almejada estabilidade. E veja, Deus então pede que Abraão deixe a sua estabilidade e vá para uma terra distante e desconhecida. Mas espera aí, Abraão já estava muito bem adaptado financeiramente na sua cidade. O seu negócio ia muito bem. Abraão, ele tinha funcionários. Abraão conhecia muito bem seus clientes e seus concorrentes. E ele estava indo muito bem. Por que abrir mão daquilo que vai bem e investir em algo incerto? É isso que Deus está pedindo para Abraão. Abraão, deixe a sua estabilidade, vá para essa terra distante e para essa terra desconhecida. Perceba que isso poderia significar a falência de Abraão. Era um grande risco. Abraão não sabia nada sobre essa terra.
não sabia se era um bom lugar para os seus rebanhos, não sabia se era um bom lugar para a sua família, nem mesmo se era um lugar seguro. Afinal de contas, naquela época, especialmente na região para onde Deus o estava enviando, aquela terra era terra de ninguém, e lá haviam muitas guerras e muitos conflitos. Inclusive, quando Abraão chegou lá, havia fome. Bom, não parece um bom negócio, mas contra tudo e contra todos, Abraão, ele decide não levar em conta todas essas coisas, e ele decide ouvir a voz de Deus, e ele decide obedecer incondicionalmente, sem olhar para as circunstâncias, sem se preocupar com o futuro. Ele deposita a sua vida nas mãos de Deus. Uau! Abraão é conhecido não à toa na palavra como pai da fé. E olha que interessante, diz o texto que Abraão tinha 75 anos. 75 anos. A essa altura do campeonato, um homem de 75 anos já não quer mais guerra com ninguém. Um homem de 75 anos já não quer mais ter que começar de novo. Imagina! E mais do que merecido o descanso, mais do que merecida a sua aposentadoria. 75 anos, estabilidade, conforto, tudo bem, tudo resolvido, tudo caminhando de forma excelente. Mas Abraão decide abrir mão de tudo para participar da missão de Deus e ser bênção nas mãos de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nunca é tarde para servir a Deus. Nunca é tarde para servir a Deus. Tem muita gente que às vezes olha para si mesmo, para a sua idade, e se compara com os outros. Às vezes olha, mas o Tiago começou cedo, os outros começaram cedo, eu já é tarde demais, já não tenho o que oferecer a Deus. E outros ainda dizem assim, eu não tenho tanto conhecimento, não há como Deus me usar, afinal de contas eu não tenho esse conhecimento que o Tiago tem ou que os outros têm. Veja, Abraão não tinha esse conhecimento. Abraão ainda não conhecia a Deus. Abraão vivia na terra de Ur dos caldeus, que era uma terra extremamente idólatra, e é muito provável que a família de Abraão ali também tinha seus deuses, sua idolatria. Mas Abraão decide romper com o seu passado e com essa idolatria. Ele decide seguir esse Deus e dedicar a sua vida a Ele, servir a esse Deus. Isso é muito especial. Sabe, algum tempo atrás nós tivemos aqui, na verdade semana passada nós tivemos o Red X, né? 500 pastores e líderes de todas as partes do Brasil vieram para cá, e nós, antes de recebê-los, queríamos ajeitar a nossa casa, deixá-la bonitinha, e nós convocamos os voluntários para arrumar e para pintar as paredes, pintar o palco, pintar as salinhas aqui ao redor, e nós enviamos um recado no WhatsApp, nos grupos de ministério: quem pode se voluntariar para pintar? Pouca gente respondeu, mas o seu Durval e a dona Juranda, eles disseram: eis-me aqui. E eles vieram pintar a parede. Seu Durval, 84 anos de idade, dona Juranda, 81 anos de idade. Nunca é tarde para servir. Aliás, hoje, durante o dia inteiro, a dona Juranda esteve servindo aqui, especialmente agora à tarde, à noite, servindo no Conexão. Isso não é incrível? E no mês de junho, eu fiquei sabendo que o seu Durval e a dona Juranda, eles vão fazer 60 anos de casamento. 60 anos. Fica de pé, dona Juranda e seu Durval, de pé, por favor, para o pessoal poder ver vocês aqui. Gente, amém, amém. 60 anos de casado, fiquei sabendo que foram 10 anos de namoro. O seu Durval enrolou a dona Juranda 10 anos. 70 anos juntos, daqui a pouco eles vão fazer bodas de criptonita. A gente vai celebrar isso juntos. Posso fazer uma pergunta para você? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa de não servir?
de não dizer para Deus: eis-me aqui, eu quero fazer parte dessa missão? Qual é a sua desculpa? Segunda coisa que eu aprendo nessa história é que viver o propósito de Deus exige deixar o conforto. Se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa deixar o conforto, a zona de conforto. E veja, isso é tão difícil para nós, afinal de contas, na nossa cultura e mentalidade, a zona de conforto é o que nós mais almejamos, nós queremos estabilidade. Mas Abraão foi chamado para sair da terra de Ur e ir a essa terra de Canaã, e essa jornada de Abraão foi uma jornada de mais ou menos 1850 quilômetros. Naquela época não havia carro, ônibus, muito menos avião. Eles viajaram com suas caravanas, com camelos e com cavalos, e ele teve que carregar todas as coisas que ele tinha. E lembre-se, eles estavam em risco, porque essa era uma zona de muitas guerras e conflitos. Os bens de Abraão poderiam ser roubados, e ele poderia não conseguir estabelecer o seu negócio nesse novo lugar. Era um alto risco. Mas Abraão decidiu deixar a sua zona de conforto, inclusive arriscar a sua vida e o futuro da sua família para servir a Deus. Se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa deixar a zona de conforto. Terceiro lugar, é preciso obedecer a Deus mesmo sem ver o caminho. Porque Deus não virou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te levar para terra tal, lote tal, condomínio tal, terreno assim assado, tem um riacho, tem uma fonte de água, tudo preparado. Deus não mostrou fotos. Deus não entrou no site da imobiliária e mostrou as fotos da terra. Olha só, Abraão, as fotos da terra de Canaã. Deus não fez isso. Abraão estava saindo sem saber aonde estava chegando, como era, sem saber o que esperar, sem nem conhecer o próprio caminho e o destino. Por que Deus diz para Abraão: sai e vai, e eu lhe mostrarei? Sabe por quê? Isso nos mostra que mais importante que o destino é esse processo. Deus usa esse processo e não nos conta a respeito de todo o caminho, porque Deus quer que a gente construa uma relação de proximidade e intimidade com Ele, porque Ele diz: eu lhe mostrarei. Então isso requer dependência, isso requer que a gente se aproxime dEle, dependa dEle em tudo. E Abraão fez isso. Abraão se aproximou de Deus a tal ponto que Abraão foi chamado lá em Tiago capítulo 2, 23, diz o seguinte: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão se tornou tão íntimo de Deus, tão dependente de Deus, que ele é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Não é lindo isso? Sabe por que Deus não te mostrou o futuro ainda? Porque no processo Ele quer desenvolver uma amizade com você, para que você também possa ser chamado de amigo de Deus. Quarto lugar, devemos investir na construção do reino de Deus. Olha só, Abraão toma tudo que tem e coloca tudo que ele tem e tudo que está em jogo, todo o seu futuro, ele investe no projeto de Deus, na obra de Deus. Deus está dizendo para Abraão: eu vou construir um novo reino, eu vou construir o meu povo, eu estou iniciando um projeto, uma missão para resgatar o mundo. E Abraão, eu quero te convidar a investir nisso. E sabe o que Abraão investiu? All in. Como diz na jogada de pôquer, quem gosta de jogar pôquer, aí tem uma jogada que é a maior jogada do pôquer, e é quando um jogador, ele aposta tudo, quando ele aposta todas as fichas dele naquelas cartas. O que Abraão está fazendo é isso, all in, tudo, ele confia tudo, ele investe tudo que ele tem na missão de Deus. Talvez muitos aqui devem estar pensando: Abraão foi tolo,
Abraão era um homem sem bom senso. Mas como disse Jim Elliot, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Posso te falar uma coisa? Abraão não é tolo. Tolo somos nós, que retemos, que guardamos, achando que nisso está nossa segurança e nossa proteção e satisfação. Tolos somos nós. Abraão não é tolo. Abraão está investindo no maior projeto da história, com impacto em bilhões e bilhões de vidas, e ele terá o retorno, altíssimo retorno. Portanto, a pergunta que eu quero te fazer é: onde você está investindo? Onde você está investindo? Porque só existem dois tipos de investimentos. Talvez você vai falar: eu sou esperto, Thiago, sou um investidor, né? Eu sou um trader, existe renda variável, existe renda fixa. Eu digo: não. No universo, Deus apresenta que existem dois tipos de investimento. Existe o investimento terreno, que tem alto risco e baixo retorno, e existe o investimento eterno, que tem altíssimo rendimento e nenhum risco. Jesus disse isso em Mateus 5:19-21. Ele disse: não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, investindo onde ladrões roubam e onde a traça e a ferrugem corroem, mas invistam, ajuntem tesouros no céu, onde ladrões não podem roubar e onde a ferrugem não pode corroer esse investimento. Deus está nos convidando para investir nesse investimento que tem valor eterno e tem altíssimo retorno. Esse é o investimento. Recentemente eu estive numa reunião com big players, grandes empresários, homens muito abençoados por Deus, e eu fiz um desafio para eles. Eu disse o seguinte: na verdade, esse desafio não é só para quem tem muito, é para todos nós que temos sido abençoados por Deus. Porque eu percebo um padrão. Quando a gente percebe que a conta não vai fechar, o que a gente faz? A gente ora. Deus, eu não tenho como pagar a mensalidade da escola. Deus, eu não vou conseguir pagar o aluguel. Deus, eu preciso de ajuda. Nós ficamos desesperados e o que nós fazemos? Nós oramos e clamamos a Deus. Mas a minha pergunta é: e o contrário? Quando sobra, por que nós também não oramos? E por que nós também não perguntamos para Deus, dizendo assim: Deus, por que o Senhor tem me abençoado tanto? Por que está sobrando? Deus, onde o Senhor quer que eu invista isso que o Senhor tem me dado? Em primeiro lugar, não deixe que as riquezas atrapalhem a sua vida com Deus, e nem que você deixe de participar da grande missão de Deus. Segundo lugar, cuide de quem precisa. Cuide de quem precisa. Gênesis 12:5 diz: tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Olha que interessante, ele tomou sua mulher e seu sobrinho Ló. Há um agregado nessa história. Quem é Ló? Seu sobrinho. É muito provável que Ló era órfão. Então Abraão toma a decisão de cuidar da vida de Ló em todos os aspectos: emocional, familiar, financeiro. Abraão decide cuidar. Abraão decide trazer para perto Ló para cuidar dele e garantir o futuro dele. E como diz, de onde que vem essa mentalidade de Abraão? Essa mentalidade vem da compreensão daquilo que diz o Jonathan Sacks, que é um rabino judeu, em que ele disse o seguinte: com a riqueza vem a responsabilidade. Mas eu quero trocar a palavra riqueza aqui por bênçãos. Com as bênçãos vem a responsabilidade. Abraão sabia disso. Se Deus tem me abençoado, eu tenho uma responsabilidade de ser bênção.
Há alguns dias atrás eu estava na cama com a Nath, e nós temos esse costume de orar antes de dormir. Nós compartilhamos pedidos de oração, de intercessão, e algo vem nos incomodando há muito tempo. Nós nos sentimos constrangidos com as bênçãos de Deus na nossa vida, e talvez você se identifica com isso. Eu ouço às vezes pessoas falando assim: puxa, eu fico constrangido, Deus tem me abençoado de maneira enorme, eu não entendo. Pois hoje eu vou te fazer entender. Por quê? Eu estava estudando a vida de Abraão. Então eu virei para a Nath e falei assim: amor, eu entendi algo. O que foi? Eu entendi o seguinte: quando Deus não nos dá problemas, é porque Ele está nos dando a chance de escolher os nossos problemas. Amor, a gente precisa orar agora e escolher quais serão os problemas que nós vamos assumir para nós, problemas de outras pessoas. E foi o que Abraão fez com Ló. Ló, você vai ver na história, na relação de Abraão e Ló, Ló é um problema, mas Abraão vai assumir esse problema e vai cuidar dele. Por que Abraão tem essa mentalidade? Porque Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz: Deus disse: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Veja, Deus está lembrando, enfatizando Abraão, que ele é a fonte das bênçãos na vida de Abraão. Deus está dizendo: eu farei você famoso, eu vou te abençoar. E sabe, eu e você precisamos abrir nossos ouvidos e nossos olhos e perceber que a razão de nós termos o que termos, de termos alcançado o que nós alcançamos, não é por nossa capacidade, não é por nosso talento, não é por nossa labuta, não é por nosso suor, não é por nossa criatividade e habilidade. A razão da bênção de Deus em nossas vidas é porque Deus pura e simplesmente decidiu graciosamente nos abençoar. É uma dádiva. E Deus, quando Ele faz isso, Ele faz por uma razão. Ele diz: e você será uma bênção para os outros. Essa é a razão pela qual Deus te abençoou. Essa é a razão de tantas as bênçãos na sua vida. Sabe qual é? Deus quer que você seja uma bênção. Foi por isso que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem sido uma bênção? Eu lembro que Abraão decidiu investir na vida de Ló, isso é bênção, investir na vida de outras pessoas também. Eu lembro que na minha casa, certa vez, meu pai e minha mãe trouxeram uma mulher para dentro de casa. Quem era essa mulher? Ela estava no início da vida cristã na nossa igreja, e ela se envolveu com um homem que não era cristão, e esse homem enganou ela. Ele era casado, e eles tiveram relação, ela acabou engravidando. E esse homem era extremamente manipulador. Então nós precisávamos, minha família, meu pai e minha mãe decidiram protegê-la e decidiram discipulá-la na fé. E resgataram ela e trouxeram para dentro da nossa casa. Essa mulher viveu 6 meses conosco. E depois ela foi encaminhada para uma outra mulher da nossa igreja que se tornou amiga dela, e elas passaram a viver juntas. Então eu lembro disso, que essa mulher veio viver na nossa casa por 6 meses. Eles investiram na vida dela, e a filha dela nasceu, e ela não tinha a referência do pai, mas ela teve a referência desse homem que foi o meu pai, um homem de Deus na vida dela. Uma outra história da minha família que eu lembro, que certa vez no culto doméstico, meu pai, ele deu a mesada para nós. Eu não lembro direito o valor, mas era tipo assim, R$10 para o meu irmão, R$10 para mim, e minha irmã era muito pequena ainda. Então naquele culto doméstico, meu pai disse o seguinte: olha, cada um de vocês recebeu R$10, mas vocês precisam agora investir uma parte desse dinheiro na obra de Deus. E lá em casa nós tínhamos um mural onde ficavam os missionários que minha família investia. Meus pais investiam em missionários, e minha mãe faz isso até hoje, continua ajudando e contribuindo. E ele disse: olha, vocês vão ter que pegar parte do dinheiro de vocês e vocês vão ter que investir na obra de Deus. E eu fiquei meio preocupado naquele momento, não queria perder minha mesada,
Mas essa lição ficou profundamente marcada na minha vida. Eu lembro que quando eu era pastor de jovens, 2 jovens na cidade de Vinhedo, eu trabalhei 11 anos como pastor de jovens em Vinhedo, e 2 jovens me procuraram e disseram assim: Tiago, nós queremos te compartilhar uma história, um testemunho. Nós estamos muito impactados. E eles começaram a contar a história do seu pai. Eu era amigo da família, próximo. Eles tinham uma casa em Vinhedo, uma casa pequena e simples de bairro. E veja, Vinhedo é uma cidade de gente rica. Vinhedo é uma cidade de grandes condomínios e condomínios luxuosos. E esse homem decidiu viver com a sua família numa casa de bairro, uma casa pequena, muito bonitinha, ajeitada, mas pequena. E certa vez, esse homem, que na verdade era um homem rico, porque ele era, gente, esse homem não era ninguém mais, ninguém menos do que o diretor de toda a América Latina da General Electric. E esse homem um dia recebeu o convite do seu funcionário. E o funcionário disse: vem jantar na minha casa, chefe. E aí ele pegou os filhos dele e eles foram. Quando eles chegaram lá, era um condomínio luxuoso, o maior condomínio da cidade. Eles entraram, chegaram na casa do chefe. Diz que a casa era uma mansão daquelas maravilhosas de revista. E a garagem era aquela garagem retinha, assim, flat, que tinha os carros importados. Sabe quando você chega assim e vê aquela coleção? Você fala assim: uau! Eles olharam aquilo e ficaram incomodados. O que é isso? E eles subiram e os filhos do funcionário do pai tinham celular de última geração, laptop de última geração, e eles tinham um computador desktop que tinham que dividir um com o outro. E eles ficaram profundamente incomodados e indignados com aquilo. Quando acabou o jantar, eles voltaram para casa, saíram do carro, o pai estava indo para o quarto. Quando eles disseram: não, volta aqui, enquadraram o pai na sala. Senta aqui. Que história é essa de que esse homem é seu funcionário, ele ganha menos do que você, não é? É. Então por que eles têm esse padrão e nós temos esse? Então esse pai levantou e disse: só um minutinho. Ele foi até o quarto dele, ele buscou um caderninho e ele mostrou para eles o seguinte: eu vou mostrar porque nós temos esse padrão. Porque se nós tivéssemos aquele padrão, nós não poderíamos investir no missionário fulano de tal que está lá na China falando de Jesus, o missionário que está na África falando de Jesus, o missionário que está no Irã, o missionário que está na Amazônia, o missionário que está no Rio Grande do Sul, o seu primo que está fazendo seminário, aquela igreja que está sendo plantada. E ele começou a mostrar uma lista interminável dos investimentos na obra e no reino de Deus. Pessoas que eram cuidadas e projetos que eles contribuíam e sustentavam. E esses 2 jovens chegaram para mim e falaram assim: Tiago, nós estamos profundamente impactados. Profundamente. Bom, eu fui profundamente impactado por esse homem e pela vida e história do meu pai também. E quando eu casei com a Nath, por conta desse impacto, eu e a Nath tomamos algumas decisões no nosso casamento, tá bom? A primeira decisão que nós tomamos ao nos casar é que nós faríamos um casamento simples. A gente não ia gastar muito dinheiro. Inclusive a gente decidiu que não ia fazer festa, a gente ia fazer convite aberto. E não ia fazer festa porque o povo é muito chato, chega lá e não gostei da coxinha. Então o nosso casamento, a Nath disse assim: a gente vai usar a decoração do Criador. Não tem decoração melhor, e Deus abençoou com um dia maravilhoso no meio da natureza. E o casamento, nós decidimos fazer do casamento um culto. Afinal de contas, o casamento nada mais é do que uma expressão tangível entre nós do amor de Deus. O casamento é um espelho do Evangelho. E nós queríamos que o casamento que o que brilhasse no casamento não fosse as luzes, mas que fosse a glória de Deus. A segunda decisão que nós tomamos foi buscar sempre a vontade de Deus. Em todas as nossas decisões que teríamos pela frente, decisões difíceis de um casal que está começando a vida, nós decidimos buscar a vontade de Deus. E eu lembro do dia em que nós tínhamos uma grande decisão para tomar, e a Nath começou a orar e disse: Deus, nós queremos entregar essa decisão e o nosso futuro nas tuas mãos. E se essa não é a tua vontade, que o Senhor nos impeça de seguir em frente. Terceira decisão que nós tomamos: não se endividar.
Eu lembro que quando nós nos mudamos para o nosso primeiro apartamento, não tinha armário. O que a gente fez? Não tínhamos dinheiro. A gente comprou MDF. A gente foi numa loja lá no distrito, comprou um monte de MDF. E eu e meu sogro, mais meu sogro do que eu, tá? Nos ajudou a construir. A nossa cozinha era um monte de tábua de MDF que a gente mesmo construiu. O armário do quarto era um monte de tábua de MDF. Nós começamos assim. O nosso plano era não se endividar. Segundo plano, trabalhar muito e poupar. O nosso lema, meu e da Nath, desde o começo foi o Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. E nós decidimos ter uma conta conjunta, unir tudo o que nós tínhamos e conquistávamos. E aí a Nath, desde o começo do casamento, me enquadrou e disse assim: nós vamos ter uma tabela de Excel. Eu sou funcionário da Nath, tá? Então, todo final de mês, desde 2015, esses dias eu estava vendo a nossa tabela financeira, eu tenho todas desde 2015 lá, todos os nossos gastos financeiros, e o nosso exercício, o nosso prazer é poupar no final do mês, e não poupar simplesmente para nós, mas poupar porque a decisão mais importante do nosso casamento vem a seguir. A decisão mais importante do nosso casamento foi essa: generosidade em primeiro lugar. Nós decidimos ir além do dízimo. Eu lembro que eu fui impactado pela história de um pastor que contou que ele tomou uma decisão no ministério dele de que no primeiro ano de casamento ele ia dar 11%, no segundo ano 12%, terceiro ano 13%, 14%, até que ele atingiu, o pastor Rick Warren, 90%. Ele doou e viveu, continua vivendo apenas com 10%. E eu, tão impactado por aquilo, disse: amor, eu quero que a gente pratique isso. E eu te garanto, Deus vai cuidar de nós. E a Nath topou. Nós começamos esse desafio e hoje uma das maiores alegrias e prazeres que nós temos é investir na obra de Deus. Eu e a Nath estamos construindo o nosso mural e veja, nada disso que eu vou mostrar agora é para minha glória, pelo contrário, mas é para mostrar e inspirar você de que nós estamos sendo chamados para ser bênção, e isso é uma responsabilidade que nós temos. Hoje eu e a Nath temos o prazer, já faz algum tempo que nós investimos no sustento dessa família, que é o Tiago e a Elise. Eles trabalham em Roraima, são missionários da Meva, e eles estão levando o evangelho para os índios lá na Amazônia. Nós investimos também no Juliano e na Evelyn, que são missionários no México e estão levando o evangelho e falando de Jesus para o povo mexicano. Nós hoje também investimos na vida do Adroaldo e da Rúbia, que são missionários do Rio Grande do Sul, que tem um projeto que encoraja pastores. O Rio Grande do Sul é considerado cemitério de pastores, e eles estão dedicando a vida deles para encorajar pastores. É o projeto Barnabé, é o projeto de encorajamento. E nós também investimos na vida dessa família, que é o Jorge e a Aline. Eles são missionários também no Rio Grande do Sul, trabalham com a nova geração, jovens, adolescentes e crianças. Eles estão levando o evangelho através do trabalho com acampamentos. E esses não são todos, eu não vou mostrar os outros porque são pessoas muito próximas daqui. E nossa maior alegria tem sido investir na obra de Deus. E eu vou confessar que depois de 10 anos sem um aumento, eu recebi o aumento e a primeira coisa que eu falei para a Nath, eu falei assim: amor, tem uma lista gigante aqui, que eu estou louco para poder abençoar, investir na obra de Deus. Cuide de quem precisa. Nós somos abençoados para abençoar. Terceiro lugar, resolva conflitos optando por menos. Sabe o que aconteceu? Abraão acolheu Ló e diz que Ló enriqueceu muito. Ló foi abençoado por tabela, vivendo ao lado de Abraão. E diz o texto que os recursos da terra, porém, não eram mais suficientes para sustentar Abraão e Ló. Com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro, o que aconteceu? Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Começou a ter um conflito. E aí você pensa o seguinte: o que Abraão fez? Ló, já fiz minha parte, agora segue teu caminho. Deixa que eu fique com a melhor parte, você agora corre atrás do que é teu. Não foi essa a decisão de Abraão.
que Abraão fez? Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Ou seja, nosso laço familiar, nossa relação é mais importante que nossos lucros, que nossos ganhos. Isso é mais importante, nós não podemos abrir mão disso. Então Abraão disse o seguinte para ele: a região inteira está à sua disposição. O que você quer? Escolha a parte da terra que desejar. Escolha. E ele diz o seguinte: nós vamos nos separar, e se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Abraão dá a chance para Ló escolher. E Ló, com aquele olhar ganancioso, ele olha para a direita e ele vê uma terra montanhosa, uma terra muito difícil de se viver e de apacentar rebanhos. E ele olha para outra terra, uma planície verdinha, cheia de riachos. E Ló vira para Abraão e diz assim: tio, posso ir para lá? Abraão diz: pode ir. E Ló então vai. Sabe, primeira coisa que eu aprendo é: não se deixe levar pela ganância. A razão de muitos dos nossos conflitos familiares, a razão de muitos dos nossos conflitos no trabalho, em amizades, é a nossa ganância, porque a gente não quer sair perdendo. E essa realidade acontece na vida de famílias, por exemplo, que precisam dividir a herança. Ali a família se divide, porque ninguém quer sair perdendo. Eu quero o que é meu. E nós estamos dispostos a brigar e lutar e a ter conflito para garantir o que é nosso. E sabe, Tiago 4:1 diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? De onde que vêm as brigas e conflitos? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Que prazeres são esses? A ganância, a avareza, a mesquinhez. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Quebram relacionamentos para conseguir o que querem, invejam o que os outros possuem e lutam e fazem guerra para tomar deles. Muitos aqui estão em guerra com alguém, porque querem o que é seu. Veja, um parênteses aqui: eu não estou dizendo que você não pode exigir os teus direitos na justiça. Você pode, nosso Deus é um Deus de justiça. Mas existem situações que exigem discernimento, em que nós precisamos optar por aquilo que Abraão optou: escolher a paz acima dos ganhos, acima dos lucros. E sabe como Abraão foi capaz de fazer isso? Porque ele tinha certeza de quem era o seu provedor. Ele confiava que a sua vida não dependia daquela terra. Ele sabia e confiava que dele podia prosperar na região montanhosa. Ele sabia que a melhor coisa que ele podia fazer era viver no lugar em que ele estava vivendo debaixo da vontade de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Ainda que esse fosse o pior lugar para se estar, era melhor que estar numa planície cheia de riachos distante de Deus. Ele escolheu a paz em vez dos ganhos, porque ele sabia quem era o seu provedor. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás, antes da morte do meu pai me ligou para uma decisão muito importante. Era uma decisão do inventário, e algumas famílias passam por isso. E meu pai teve uma decisão muito difícil quando houve um conflito. E meu pai ligou e disse: Tiago, o que eu faço? Eu lembro que na hora eu falei para ele no telefone: pai, lembra de Abraão e Ló? Abraão escolheu menos. Opte por menos. E lembre-se quem é o nosso provedor. Meu pai disse: obrigado, Tiago. E ele tomou essa decisão. Depois de alguns anos ele me ligou. Ele disse: Tiago, você não vai acreditar o que aconteceu, mas aquela escolha, Deus nos abençoou de maneira surpreendente. Lembre-se quem é o nosso provedor. Portanto, resolva conflitos optando por menos. Quarto lugar, lembre-se, na matemática divina, menos é sempre mais. Quarto lugar,
estenda a mão para quem errou. Gênesis 14:14, quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, o que aconteceu? Ló escolheu a melhor terra, riachos, planícies, vegetação, prosperidade. Ló escolheu essa terra. Mas sabe que terra era essa? Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu é que aquela era uma zona que estava geopoliticamente em guerra. Havia um homem chamado Quedorlaomer, que era um homem terrível, um homem sanguinário, que exterminava quem passava pela frente dele. Aliás, se você está para ter um filho, eu vou dar uma dica: Quedorlaomer. Eu sei que vocês gostam de nomes antigos, esse é bem antigo, tá? E Quedorlaomer era esse guerreiro valente que se juntou a um exército treinado e poderoso, e ele avassalava. Ele passou o sarrafo naquela região, e o rei de Sodoma decidiu lutar contra ele. Fez uma coalizão, juntou reis que foram aliados a ele, e partiram para uma guerra contra Quedorlaomer. Sabe o que aconteceu? O rei de Sodoma perdeu tudo. E Quedorlaomer levou todos os seus espólios de guerra, pessoas, escravos, bens, e levou Jó junto. Jó foi capturado, Jó foi sequestrado, e Jó agora está debaixo do domínio desse homem. Ló. E o que Abraão faz? Abraão poderia virar, como muitos de nós falamos, e dizer o seguinte: bem feito, minha vitória tem sabor de mel. O que foi que Abraão fez? Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, e ele perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los ainda. Abraão arriscou a própria vida contra o pior homem que existia naquela região, para resgatar Ló. Primeira coisa que Abraão recuperou todos os bens. Veja, Abraão foi vitorioso, venceu. E ele voltou, recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Primeira coisa que eu aprendo aqui: escolha a misericórdia ao invés da retaliação. Abraão demonstra uma misericórdia surpreendente. E essa é a marca de um cristão, de alguém que conhece a Deus. A marca de alguém que conhece a Deus é misericórdia surpreendente e nunca retaliação. Segundo lugar, nunca esqueça de onde você foi resgatado. Porque a gente olha para Ló e a gente não acha justo. E nessa hora que a gente precisa lembrar quem nós somos e qual é a nossa história. Sabe por quê? Porque a história de Abraão e Ló é a nossa história. A história de Abraão e Ló é a tua história. Você é Ló. Eu sou Ló. A história de Abraão e Ló é uma sombra da grande história de Deus. Por quê? Assim como Ló, eu e você tivemos a chance de escolher. Nós recebemos esse livre-arbítrio de Deus e nós optamos, através de Adão e Eva, nossos representantes, pela ruptura com Deus. E escolhemos aquela terra que nós achávamos que era melhor. Vou viver do meu jeito. Autonomia, autossuficiência. E nós fomos capturados pelo pecado. O pecado trouxe como consequência a morte. Então Deus, que é rico em misericórdia, diz Efésios 2:4, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Que Ele fez? Deus deixou sua glória, Cristo deixou sua glória, arriscou a sua vida, e mais do que arriscar a sua vida, Ele se entregou, Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar, em nosso resgate. E Ele nos resgatou por meio da cruz. Você é Ló, eu sou Ló. Essa é a nossa história. Portanto, nós estamos sendo chamados
para viver nessa missão de resgate. A pergunta que eu quero te fazer é: quem você precisa resgatar? Você foi resgatado. Você é alvo da misericórdia de Deus. E hoje Deus te chama para participar da missão dele em resgate de outros. Quem você precisa resgatar? Que amigo, que familiar, que pessoa próxima a você, que por meio de decisões erradas está sofrendo as consequências, está passando por um momento difícil, e ao invés de julgar essa pessoa e apontar o dedo para os erros dessa pessoa, o que você deve fazer é estender a mão e oferecer ajuda com misericórdia surpreendente. Quinto e último lugar, demonstre sua gratidão de maneira tangível. Demonstre sua gratidão de maneira tangível. Gênesis 14:17 diz: depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados. Então Abraão está voltando, regressando vitorioso, e o regresso de Abraão foi mais ou menos de 180 a 200 quilômetros, uma jornada de 200 quilômetros. Eles estão cansados, estão feridos, estão com fome. E diz o texto que o rei de Sodoma saiu e foi ao encontro de Abraão no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. E aqui nós vamos encerrar, e você precisa prestar atenção, porque essa é uma das cenas mais lindas de toda a Bíblia. Porque dois reis se aproximam de Abraão nesse momento. E Moisés, ao escrever o texto de Gênesis, ele foi proposital nisso para criar um contraste entre esses dois reis. O primeiro rei é o rei de Sodoma. O rei de Sodoma se aproxima de Abraão e diz: ô Abraão, que legal que você venceu, mas eu queria te pedir uma coisa. Será que você não pode me devolver as pessoas? Pode ficar com os bens, mas me devolve as pessoas. E veja, foi um pedido realmente inconveniente, porque o direito, de acordo com as leis de guerra, todos os espólios pertenciam a Abraão. Todos. Ele que lutou, ele que batalhou, ele venceu, é tudo dele. Então vencer uma guerra naquela época significava enriquecer grandemente. Abraão ali tinha conquistado muita coisa. E o rei de Sodoma se aproxima querendo tirar uma casquinha. O rei de Sodoma se aproxima como um parasita, querendo se aproveitar de Abraão. E sabe, existem muitos reis de Sodoma por aí. Existem muitos parasitas por aí que querem se aproveitar e se beneficiar de uma relação conosco por conveniência. Nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas. E o rei de Sodoma, ele diz o seguinte: me dá as pessoas e fica com os bens. A questão é que na antiguidade os espólios de guerra eram classificados em 3 níveis. O mais importante eram os escravos, era o mais valioso, eram os escravos. A segunda parte mais valiosa dos espólios eram as pessoas, e a terceira parte mais valiosa eram os bens materiais. Em outras palavras, o que o rei de Sodoma está falando é: Abraão, você pode dar a melhor parte para mim? Em troca, Abraão, nós vamos criar uma coalizão, uma aliança política, e eu vou te defender, você vai me defender, e a gente vai estar aqui unido nessa coalizão de proteção pelo bem do povo, Abraão então vira para ele e diz o seguinte: Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente, ele levanta as mãos, eu juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu. Eu não vou ficar com coisa alguma. Eu não quero nada do que é seu. Eu não quero nem só um fio de cabelo ou uma correia de sandália. Nada. Eu não quero ter parte contigo. Eu não vou fazer aliança contigo. Eu não vou me aliar a você. Sabe por que ele não faz isso? Porque Gênesis 13:3 diz que os homens de Sodoma eram profundamente perversos. Eu não vou me aliar a um homem perverso. Eu não vou me aliar a um homem que não é íntegro. E ele diz: do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Eu não vou te dar esse gostinho.
porque eu sei quem é meu provedor, eu sei qual é a minha fé, e eu sei qual é a minha identidade nele, onde está a minha segurança. Eu não vou repartir a glória do meu Deus com você. Então o que Abraão está fazendo é que ele se recusa nessa aliança a comprometer sua fé e seus princípios. Eu não vou comprometer minha fé, eu não vou dividir a glória de Deus com esse homem. Eu sei quem me abençoou. Eu não preciso de coalizão, eu não preciso de propina, eu não preciso viver esse tipo de situação e relação. O que Abraão entendeu é que essa relação, ela estava além de uma coalizão política. Havia um movimento espiritual nessa relação. Abraão entendeu que essa proposta ia muito além dessa prateleira material. Era uma prateleira mais alta, uma prateleira espiritual. E ele, com discernimento, diz: eu não terei parte contigo, eu não vou comprometer minha fé e minha relação com meu Deus. Segunda coisa, eu diria: valorize e abençoe aqueles que trabalham com você. Valorize e abençoe teus funcionários, colaboradores, teu chefe, teus colegas de trabalho. Nós precisamos ser bênção onde Deus nos colocou. Veja o que Abraão disse: aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manrei, meus aliados. Eu não quero nada, mas para os meus colaboradores aqui, deixa uma parte para eles. Ele está investindo e valorizando quem estava com ele. Terceiro lugar, servir é a melhor forma de expressar o amor de Deus. Servir é a melhor forma de expressar o amor de Deus. Agora presta atenção, porque há um outro rei que se aproxima de Abraão. Lembre-se, Abraão está numa jornada de 200 quilômetros, caminhando para sua terra de volta, para sua família, e rei de Sodoma surge com interesse. Um rei interesseiro, um rei perverso. Mas então se aproxima de Abraão um outro rei, um rei chamado Melquisedeque. Sabe o que significa o nome de Melquisedeque? Rei de justiça, rei justo. Então esse rei justo, que é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira coisa, ninguém sabe que cidade é essa Salém. O que se imagina é que era na região de Jerusalém. Essa cidade não existia. Ninguém sabe de onde veio esse homem, nem para onde ele foi, esse rei. Não há uma genealogia, não há nada sobre esse homem. Ele simplesmente aparece como rei de Salém, de Jerusalém, e sacerdote. E em toda a história bíblica não há nenhum homem que tinha esses dois ofícios juntos, rei e sacerdote. Há apenas um homem na Bíblia que é rei e sacerdote. Sabe quem é? Jesus Cristo. Sabe o que é Melquisedeque? Ele é uma figura que representa Cristo. Ele é uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. E esse rei se aproxima de Abraão. Abraão e seu exército estão cansados, feridos e com fome. E o que ele oferece? Ele trouxe pão e vinho. E o que ele fez? Ele se aproveitou? Não, ele abençoou Abraão. E ele fez o que? Ele serviu Abraão. Eles estavam cansados, feridos, com fome. Ele serviu um banquete para Abraão e todo aquele exército. Um grande banquete para saciar a fome e a sede deles. Esse é o nosso rei. É um rei que veio ao mundo para servir. E essa é a maior expressão do reino de Deus. Essa é a maior expressão do amor de Deus. É o serviço. O serviço é uma maneira tangível de nós expressarmos ao mundo o amor do nosso Deus. E ele serve pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho são dois elementos muito importantes na Bíblia.
Ao longo de toda a história, o pão e vinho representam o favor de Deus, o amor de Deus derramado em nosso favor e a união que temos com Deus por meio de sua iniciativa de nos resgatar. E no Novo Testamento, Cristo vai tomar o pão e vinho nas suas mãos e Ele vai partir o pão na frente dos discípulos e Ele vai dizer: estão vendo esse pão? Esse pão representa o meu corpo que será partido por vocês. O nosso Senhor e Salvador é um Senhor generoso, que deixou sua glória e se partiu por nós na cruz. E hoje, eu e você estamos sendo chamados, assim como o pão da ceia é partida, nós estamos sendo chamados a nos partir uns pelos outros, em amor, partindo nosso tempo, partindo nossos recursos, partindo nossa vida e nossa energia para cuidar uns dos outros e abençoar uns aos outros e servir uns aos outros. E é isso que nós fazemos como igreja. Muitas pessoas estão chegando na nossa igreja e se aproximam de nós como família, pessoas que estão cansadas, feridas e com fome. E o que nós servimos? Nós servimos pão e vinho. Nós apontamos para a cruz, para o nosso resgatador, e nós apresentamos a elas o pão da vida, a água viva. Essa é a nossa missão. Uau! Servir a maior expressão, melhor forma de expressar o amor de Deus. Quarto, ofereça o dízimo como um ato de adoração. Então, Melquisedeque oferece o banquete e diz o seguinte: bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Melquisedeque está lembrando Abraão: Abraão, não foi você, foi Deus, foi a bondade de Deus. E então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. 1/10. Que é isso? É o dízimo. Esse é o primeiro dízimo da Bíblia. Antes de Deus instituir o dízimo como uma lei para o povo de Israel, Abraão toma a iniciativa própria de dar 10%. Ele é o primeiro dizimista da história. E é um ato, o ato de Abraão é um ato espontâneo. E sabe, alguns perguntam: mas Tiago, o dízimo é obrigatório? No Antigo Testamento o dízimo não era obrigatório, era uma lei. Hoje o dízimo não é uma lei, hoje o dízimo é um princípio. É um princípio atemporal. E eu acredito que no Novo Testamento nós somos chamados a ir além do dízimo, que foi o que aconteceu com a igreja primitiva e com todas as histórias do Novo Testamento. Eles foram além. E sabe, nós precisamos tomar cuidado com a teologia da prosperidade, que diz que nós devemos buscar a Jesus para sermos abençoados na nossa saúde, na nossa casa, bens materiais, dinheiro. Não tem nada a ver com isso. O favor de Deus é pura graça. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. Mas Deus ama um coração generoso. 1 Coríntios 9:27 diz: Deus ama quem dá com alegria. Abraão está dando com alegria o seu dízimo. E sabe o que é isso? É um ato de adoração. Abraão está adorando a Deus. Abraão está dizendo assim: o dinheiro não é meu Deus. Deus, o Senhor, é o meu provedor. E é isso que nós estamos fazendo quando nós damos o dízimo. Nós estamos dizendo: dinheiro, você não é o meu Deus, você não é meu provedor, você não é minha segurança, você não é minha alegria, você não é minha satisfação. A minha satisfação está nele, e eu vou provar isso para você. Está aqui, ó. Ele é meu provedor, ele é a minha satisfação, ele é a minha alegria, dele vem o meu sustento, a minha segurança. É isso que nós fazemos. O dízimo é uma maneira que Deus criou para nos libertar do amor ao dinheiro e nos ensinar a viver na dependência dele, no reconhecimento de que ele é o nosso provedor, não é o dinheiro. O nosso Senhor não é o dinheiro, o meu Senhor é Deus. Abraão oferece o dízimo, dizendo: eu sei que é Deus, ele é meu Deus. Está aqui, eu estou declarando que ele é meu Deus. Quinto e último lugar: construa altares em cada passo da jornada. Algo marcante na vida de Abraão
é que ao longo da sua jornada ele foi construindo altares. Gênesis 12:8 diz: dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste, Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. À medida que Abraão avançava e conquistava e prosperava, Abraão construía altares para, através desses altares, demonstrar quem era seu Deus e demonstrar gratidão a esse Deus. Eram marcos espirituais que o ajudavam a lembrar quem era o seu provedor e quem era a razão da sua vida e qual era o seu propósito de vida, de ser bênção. Abraão construiu 4 altares. Ele construiu um altar em Siquém, outro em Betel, outro em Hebron, e o último altar que Abraão construiu foi no Monte Moriá, que foi no maior teste da vida de Abraão, quando Abraão ofereceu o próprio filho dele a Deus, o filho dele chamado Isaac. E a gente olha para essa história e fala assim: mas por que Deus pediu Isaac? Por 2 razões. Primeira, porque talvez muita gente vai dizer: mas Abraão só fez isso porque ele queria um filho. Toda a história de Abraão é porque Deus prometeu um filho para ele e ele queria muito um filho. Então Deus, no final da vida de Abraão, faz um teste. Será que tudo isso foi pelo desejo de ter um filho? Então Abraão, me dá teu filho. E Abraão disse: está aqui, Senhor. Não foi por um filho, foi pelo Senhor. Não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Uau. E aquela cena, Deus diz: eu provi um cordeiro, um substituto. Aquela cena no Monte Moriá aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tomou o nosso lugar naquele altar, naquela cruz, que foi esmagado em nosso lugar. E Deus está mostrando o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, eu sou um Deus generoso, porque eu vou dar a melhor parte do que eu tenho para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o meu Deus, um Deus que serve, um Deus que se parte, um Deus generoso, um Deus misericordioso, um Deus que se sacrifica para derramar seu amor sobre nossas vidas. Portanto, como diz o livro Deuses Falsos, antes disso, existe algo mais importante que Deus em sua vida? Existe algo mais importante que Deus na sua vida? Porque, encerrando, como diz o livro Deuses Falsos, o coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais, até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. E ele continua dizendo: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Qual é a coisa mais importante da sua vida? A quem você está servindo? Sabe, o Antônio Torres, que é o fundador do grupo Forte Leve, ele decidiu doar 20% de tudo que eles arrecadam para a obra de Deus. Ele investe muito, especialmente no Nordeste, no sertão. E ele construiu um altar na vida dele. Todas as manhãs ele diz: quando negligenciamos nosso tempo com Deus, tornamos-nos escravos do dinheiro, transformando em um amuleto que nos aprisiona. Ele construiu um hábito, ele ergueu um altar, onde todas as manhãs ele vai à palavra e ele lembra quem é o seu Senhor. Eu não trabalho para o dinheiro, eu trabalho para o Senhor dos Senhores. A Nath, a minha esposa, ela sempre conta que ela ficou muito impactada, porque no escritório do pai dela sempre teve lá, e há até hoje lá, um versículo em cima da mesa de escritório dele. O versículo diz o seguinte: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é a fonte das bênçãos. Para refletir e praticar, primeiro, existe algo mais importante que Deus em sua vida? Onde você deposita sua confiança e satisfação?
Segundo, Deus nos abençoa para abençoarmos aos outros. Tudo que temos e somos pertence a Ele e deve ser usado para a glória dEle. Terceiro, você tem sido uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Há alguém próximo que precisa do seu auxílio, há alguém próximo, um familiar, um amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Seja um agente de bênçãos na tua família. Seja um agente de bênçãos na tua empresa. Seja um agente de bênçãos no teu condomínio, no teu bairro. Eu vou finalizar aqui. Se tu uma bênção. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Essa é a nossa missão. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é a fonte das bênçãos, e o Senhor tem suprido ricamente todas as nossas necessidades, não somente por meio de Cristo Jesus, mas em todos os aspectos da vida. Nós somos muito abençoados, mas nós não queremos perder de vista a razão dessa bênção. Nós queremos ser bênção. Nós não queremos ficar de fora dessa missão, dessa grande missão de um Deus que está em missão, resgatando o mundo perdido. Nós queremos ser usados, e nós queremos, assim como Abraão, investir tudo, all in, na tua obra, para a tua glória, para o teu reino. É tudo teu, Senhor, não é nada nosso. Nós queremos ser bons mordomos de tudo que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos continuar levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. À medida que nós te conhecemos e nos aproximamos de ti, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração generoso igual ao teu. Dá-nos uma mente generosa como a tua. Ensina-nos a nos partir como Cristo se partiu por nós. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.